Quer saber os principais conceitos para você entender as políticas públicas? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E se você gosta de videoaulas por aqui, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de comentar ao final me dizendo o que você achou deste conteúdo, se você aprendeu, se você não aprendeu, inclusive deixando, sugestões de outros assuntos que você gostaria que eu abordasse por aqui. E hoje a nossa videoaula é sobre políticas públicas, este tema tão importante que é, ou pelo menos deveria ser, do conhecimento de cada cidadão e de cada cidadã brasileira. E eu já começo dizendo, quais foram as autoras que eu utilizei como referência para preparar essa videoaula. Na verdade, eu já atuei em uma política pública, eu já trabalhei em um projeto social. E aí, por essa razão, em 2014, eu fiz um curso pela UFMG, Antigamente, a UFMG tinha um polo na minha cidade, no interior de Minas Gerais. E aí eu fiz um curso de gestão de políticas públicas de gênero e raça. Na época foi um curso de extensão de 300 horas, um curso bem completo, uma carga horária bem extensa, com 5 módulos. E aí o primeiro módulo era justamente sobre essa parte introdutória, das políticas públicas. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo, porque o material deste primeiro módulo e de todos os demais está disponibilizado online, gratuitamente. Então, eu vou colocar o link aqui para, se você quiser baixar o material de referência, especificamente o módulo 1, que foi o que eu utilizei para preparar essa videoaula. Esse material, ele foi organizado pelas professoras Maria Luísa Heilborn, Leila Araújo e Andréia Barreto, elas que foram as organizadoras. Então, qualquer coisa, confere o link aqui embaixo. Então, vamos lá, gente. O que são políticas públicas? Eu trouxe um conceito para vocês aqui, um conceito bem simples, mas que pode auxiliar neste processo, Às vezes você está aqui porque algum professor passou um trabalho sobre políticas públicas ou porque você, de alguma forma, atua nas políticas públicas ou quer começar a atuar, ou você é integrante da sociedade civil e quer conhecer o tema. Então, vamos partir de um conceito bem simples para que você compreenda, o que são essas políticas públicas. Então, de uma forma bem simples, a gente pode conceituar as políticas públicas como uma série de ações, projetos, programas e atividades governamentais voltadas para concretizar direitos previstos na Constituição. E aí, a gente tem que pensar que, apesar de serem ações, projetos governamentais, as políticas públicas elas não podem e nem devem ser pensadas só pelo Estado. Elas não são coisa só do governo, entre aspas, É fundamental, durante todo o processo da construção de políticas públicas, contar com o apoio da sociedade civil, que é a maior conhecedora dos anseios dos grupos em situação de vulnerabilidade. E aí, as professoras Heilborn, Araújo e Barreto, elas trazem para nós, nessa obra aí que eu mencionei, nesse módulo 1 deste material do curso que eu fiz, elas trazem um conceito de políticas públicas. E aí as professoras dizem o seguinte: de um modo geral, política pública pode ser definida como tudo aquilo que o governo municipal, estadual ou federal, faz no que diz respeito às leis, às medidas reguladoras, às decisões e às ações. E aí, quando a gente fala em políticas públicas, as mesmas autoras elas continuam explicando que hoje a gente pensa em políticas públicas intersetoriais, que significa dizer que as políticas públicas elas devem ser pensadas, devem ser executadas por instituições que atuam em diversos setores. Então, setor político, técnico, administrativo, de diferentes áreas, saúde, educação, meio ambiente, assistência social, planejamento. E essas políticas públicas elas podem ser executadas em conjunto
Essas ações podem pertencer a órgãos governamentais, que é o mais comum, mas podem contar com o apoio de órgãos não governamentais, né, de empresas e até mesmo de órgãos internacionais. Então, pessoal, grosso modo, quando vocês pensarem em políticas públicas, vocês vão pensar em uma série de ações voltadas para concretizar direitos dos cidadãos previstos na Constituição, ações essas que são pensadas e executadas pelo governo, mas que ele conta com o apoio principalmente na elaboração, né, dos integrantes da sociedade civil, ok? E pode contar com o apoio também de entidades não governamentais, né, de empresas, até mesmo de órgãos de proteção dos direitos humanos em âmbito internacional, por exemplo. É muito comum, né, as pessoas confundirem o conceito de governo e conceito de Estado. Por isso que eu falei, política pública é coisa do governo, entre aspas, porque é importante a gente fazer essa marcação, né? Quando a gente fala de Estado, nós estamos fazendo referências a, por exemplo, as unidades políticas, né, aos municípios, aos estados, às nações. Os estados, eles se apresentam para nós, né, sob a forma de repúblicas, né, e ou democracias. Então, o Brasil, por exemplo, a República Federativa do Brasil, ele é um estado democrático de direito, né? E quando a gente pensa assim na ideia de estado, a gente pensa sempre a respeito do modo, né, como o poder organizado é exercido e a quem que cabe, né, o exercício deste poder. Então, o exercício desse poder cabe ao presidente da República, né? O exercício desse poder cabe a um monarca ou uma monarca, né? Então, quando a gente pensa na ideia de Estado, a gente pensa a respeito de todos esses conceitos logo vêm à tona para nós. E aí, quando a gente fala em governo, né, aí a gente já está falando de organização, né? A gente está falando sobre especificamente a forma como esse Estado ele é organizado. Nós estamos fazendo referência à autoridade administrativa, né, ou à autoridade gestora de uma unidade política. E aí, nesse sentido, né, o Brasil, como eu falei, ele é um Estado democrático de direito, porque o Estado democrático de direito é a definição, né, que as professoras Heilborn, Araújo e Barreto utilizam para todas as repúblicas democráticas, que assumem o compromisso, né, de manutenção das liberdades individuais, de respeito aos direitos humanos e principalmente do compromisso de agir conforme a Constituição, não é, que é a lei mais importante aí do nosso país. E aí, o Estado democrático de direito, né, uma vez que o Brasil ele é uma república democrática, esse Estado democrático de direito, ele persiste, né, ele permanece independentemente de quem esteja no governo. Então, governante X ou governante Y, né, governante de um partido ou de outro, sempre tem que respeitar a Constituição e zelar pelo Estado democrático de direito. E aí, partindo dessa diferença, né, de noção de Estado e noção de governo, né, de que o governo tem a ver com a forma de organização, né, e o Estado tem a ver com se é uma república, por exemplo, né, se é uma república democrática ou não, a gente já parte para uma outra noção que são as políticas, né? O que são políticas públicas de governo e o que são políticas públicas de Estado? As políticas de Estado, né, geralmente elas estão previstas na Constituição e em tratados internacionais. Independente de quem, né, ou qual partido esteja no poder, né, essas políticas de Estado que estão previstas na Constituição, que é a lei maior do país, elas precisam ser executadas, né, elas precisam ser respeitadas. Em compensação, as políticas de governo, elas dependem muito da alternância do poder. Então, a política de governo, geralmente, ela tem vigência, né, pelo tempo que dura o mandato. E ela não vai ser necessariamente mantida pelos próximos governantes. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que, eu vou citar como exemplo 2 governos antigos, sem nenhuma intenção de defesa partidária nem nada do gênero, é só a título ilustrativo mesmo. O FHC, quando ele assumiu, o Brasil ele vivia um momento de instabilidade econômica muito grande, em que a prioridade
do governo se apresentou, né, a prioridade que ele apresentou no governo foi estabilizar a economia. E aí ele tomou uma série de ações para poder, para este projeto, né, que são relacionadas aí à continuidade do Plano Real, dentre outras medidas. Então, o governo do FHC, notoriamente, especialmente no primeiro governo, ele priorizou uma política de governo mais voltada para a área econômica, né? Políticas públicas mais voltadas para a área econômica. Diferente de quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência, né? E aí eu estou falando especificamente do primeiro governo, também do primeiro mandato, né? Comparando com o primeiro mandato do FHC, ele, como tinha toda uma trajetória, né, de líder sindical, e ele foi eleito criando, né, esse diálogo, essa aproximação com os trabalhadores, o que ele priorizou, o que era a grande bandeira, né, do governo dele? Essas políticas sociais, voltadas principalmente, né, para a categoria dos trabalhadores. Então, as políticas de governo, elas alternam, né? Em dado momento, a necessidade coletiva, né, ela pede a priorização de um tipo ou de outro de medida. Porém, as políticas de Estado, né, aquelas diretrizes que são previstas na Constituição, elas devem ser respeitadas independente de quem seja o governo. Vale lembrar, né, que o executivo ele não cria esses programas, né, essas ações sozinho. Né? Muitas delas estão previstas em lei e passam lá pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo muitas vezes cria leis que obrigam o executivo a adotarem políticas públicas específicas, né, para poder garantir o que está previsto na legislação. Mas aí, nada disso, né, funciona, nem Estado e nem governo se constituem sem a atuação da sociedade civil. Então, quem que é a sociedade civil? Né? As professoras Reilborn Araújo e Barreto, elas nos explicam que as sociedades civis são frequentemente povoadas, né, por organizações, como instituições de caridade, organizações não governamentais de desenvolvimento, grupos comunitários, organizações femininas, organizações religiosas, associações profissionais, sindicatos, grupos de autoajuda, movimentos sociais, associações comerciais. Então, a sociedade civil, basicamente, são grupos da sociedade organizados com um objetivo em comum e que se encarregam de levar até o legislativo, de levar até o executivo as suas reivindicações, as demandas daquele grupo que eles representam. Né? Então, por exemplo, um coletivo voltado para a defesa dos direitos das mulheres, que procura o legislativo, né, e cobra a elaboração de uma lei que garanta, por exemplo, proteção por meio de abrigo às mulheres vítimas de violência doméstica daquele município, né? É a sociedade civil impulsionando aí a criação de políticas públicas específicas para atender a demanda deste grupo. E aí, gente, vale lembrar que eu falei aqui, por exemplo, de organizações religiosas e falei de grupos de empresas, né, associações comerciais, falei de grupos comunitários, né, grupos comunitários, associação de bairro, falei também sobre movimentos sociais. Então, criar políticas públicas, né, seja para o legislativo por meio de leis, seja para o executivo por meio de programas, projetos e ações que vão muitas vezes executar direitos que estão previstos nessas leis, é nós falarmos principalmente de interesses contraditórios. Porque é claro que quando a gente pensa em leis, quando a gente pensa em programas, quando a gente pensa em projetos, uma associação comercial, por exemplo, ela vai ter demandas muito diferentes do que, por exemplo, um grupo comunitário, né, do que um movimento social. E aí, muitas vezes, mais uma vez eu falo que acaba entrando naquela política de governo, né? Principalmente o executivo, que depende de verba, né, de previsão orçamentária para executar determinadas ações, ele acaba por priorizar, né, os interesses de um determinado grupo em detrimento de outro, né? Não dá para nenhum representante do executivo fazer tudo ao mesmo tempo. Da mesma forma, o legislativo. Não tem como o legislativo criar simultaneamente leis que atendam a todo mundo.
né? Então, muitas vezes, a política pública envolve, né, priorizar diferentes grupos com interesses divergentes. E aí, antes que você me pergunte, né, professor, e o papel do judiciário nisso, né? O judiciário, ele vai julgar, né, os casos concretos que são levados até ele, né? Ele vai julgar com base aí nessas leis, né? Então, muitas vezes, na execução de um determinado projeto, de um determinado programa, há quem fique insatisfeito, né? Há quem faça arguição aí de algum tipo de ilegalidade, de irregularidade, e essas situações podem ser levadas, né, ao judiciário, naturalmente, para ele poder apreciar, ok? Então, eu vou dar algum exemplo aqui, né, de formas de participação desses grupos organizados da sociedade civil nas políticas públicas. Então, esses grupos podem, por exemplo, atuar, né, em conselhos municipais. Então, a gente tem diferentes conselhos, né? O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho dos Direitos do Idoso, dos Direitos Humanos, né? Então, esses grupos da sociedade civil, né, eles podem aí indicar representantes para participarem dos conselhos municipais. Eles podem também participar, né, das audiências públicas. As audiências públicas são abertas, né, a toda a comunidade. E aí participar, né, usar desse espaço, dessas reuniões, né, que são feitas aí nas câmaras municipais, é uma outra forma da sociedade civil participar. E nos municípios, naturalmente, em que existe, né, contribuindo com o orçamento participativo. E aí, né, quando a gente fala em políticas públicas, as pessoas logo pensam em políticas públicas sociais, né? Mas tem diferentes tipos de políticas públicas. Nós temos políticas públicas de natureza fiscal, né, políticas públicas de natureza trabalhista, né, que não deixa de ser as políticas públicas sociais, que são voltadas lá para a concretização dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição. Aí elas são trabalhistas, né, de educação, dentre outras, mas a política pública ela pode ter também uma natureza fiscal, né, uma política pública ambiental, uma política pública econômica. Então, existem diferentes tipos de políticas públicas para atenderem diferentes áreas e diferentes demandas. E aí, tem muita gente que acha que política pública e política social é a mesma coisa, né? É como se política pública fosse um balde cheio de bolinhas, né? Bolinhas coloridas. E a política social, ela é uma dessas bolinhas coloridas que estão dentro do balde, né? Das políticas públicas, ok? Então, políticas sociais, elas representam um tipo de política pública. E aí, dentro de políticas públicas sociais, né, como eu falei, tem as políticas públicas sociais voltadas para a saúde, para a educação, para o trabalho, etc. Gente, as políticas públicas, elas têm um ciclo, certo? O ciclo das políticas públicas, conforme as professoras Heilborn, Araújo e Barreto, ele estuda, né, todo o processo que vai desde a definição da agenda, né, a elaboração da política pública, a implantação e a avaliação. Então, as autoras, né, deste livro, deste material, desse curso que eu fiz na UFMG, vou colocar o link aqui embaixo, um excelente material para você entender políticas públicas. É claro que a abordagem delas é mais para gênero e raça, mas se você quiser baixar aí para estudar, o material é gratuito, distribuição gratuita, fique à vontade. E aí as autoras, né, Heilborn, Araújo e Barreto, elas dão um exemplo de como que se constrói uma política pública de luta por creches, né? E aí elas colocam que imagine que um grupo de mulheres moradoras da periferia passa a relatar o problema da inexistência de creches em seu bairro. Então essas mulheres estão tendo dificuldades para ingressarem, para se manterem no mercado de trabalho, porque a falta de creches nos bairros delas, né, os bairros de periferia, está impedindo elas de trabalhar fora. E aí, esse grupo de mulheres se associa a outros grupos de mulheres, né, de outros bairros que vivenciam o mesmo problema. E aí elas formam, por exemplo, né, um movimento pró-creche que passa a discutir o direito das mulheres ao trabalho, né, e o direito à educação dessas crianças aí, né, desde a primeira infância. E aí o que essas mulheres, o que essas mães fazem? Elas começam a pressionar, né, partidos políticos com quem elas
se identifiquem, né, partidos políticos que têm uma bandeira, né, voltada para a defesa dos direitos das mulheres, das mães, e vereadores para buscarem, né, a solução para um problema apontado por elas. E aí, para isso, elas podem contar, né, com o apoio de pesquisadores e intelectuais, né, por exemplo, de projetos de extensão vinculados a universidades públicas, para apresentarem pesquisas, né, gerando dados e indicadores que demonstrem este problema. Por exemplo, que estudem questões de gênero. E aí cria-se uma espécie de campanha. Quem cuidará dos nossos bebês enquanto trabalhamos, né? Não há na região políticas públicas destinadas à educação infantil e por aí vai. Elas começam a movimentar essa discussão. E aí elas conseguem inserir esse tema na agenda política do governo. Então elas conseguem, por exemplo, levar essa situação para ser discutida pelos vereadores na Câmara, para quem sabe, né, um deles propor um projeto de lei determinando aí que em cada bairro tem que ter pelo menos uma creche, qualquer coisa neste sentido. Então, as 4 etapas, né, do ciclo das políticas públicas, lembrando que tem autores que dividem, né, que entendem que tem mais etapas, mas assim, na sua essência, basicamente, a maioria entende que o ciclo das políticas públicas tem 4 etapas. Primeiro, a definição da agenda. Segundo, a formulação, né, de políticas com identificação de alternativas, né, avaliação das opções e seleção dessas opções, o implemento da política pública e a avaliação. Aí o surgimento da agenda tem a ver com como que essa ideia ela passa a ser discutida, né, pelo legislativo, pelo executivo. Então, esse surgimento da agenda, geralmente quem consegue colocar esse tema na agenda, né, são os movimentos sociais populares, que cumprem aí, né, um papel de fundamental importância em âmbito das políticas públicas. E aí, uma vez que esse tema foi incluído na agenda, né, a gente passa para a segunda etapa do ciclo das políticas públicas, que é a formulação das políticas públicas. Então, envolve os poderes executivo e legislativo, né, mas o judiciário, eventualmente, né, também julga casos concretos relacionados a isso que são levados até ele, mas principalmente o poder legislativo e o executivo. O legislativo elabora leis para atender essa demanda, né? E o executivo precisa criar, né, meios de colocar essas leis em execução, por meio de projetos, né, de programas, de obras, etc. Então, é a formulação das políticas públicas. Depois disso, as políticas públicas, tem a terceira fase, né, o terceiro ciclo aí, o terceiro momento do ciclo das políticas públicas, que é a implementação das políticas públicas, né? É quando, depois que o legislativo elaborou a lei, e que o executivo criou um programa para poder concretizar essa lei, essa implementação das políticas públicas, é quando as políticas públicas são implementadas e começam a alcançar resultados. Então, aí um exemplo que eu dei, partindo do exemplo das autoras. O legislativo elabora e aprova uma lei que determina que deverá ter uma creche em cada bairro que atenda um número X de crianças cujas mães trabalham fora. É só um exemplo, pessoal. E aí o município adquire os espaços, né, inicia a construção dessas creches. Além disso, né, o município pode pensar aí em, de repente, conceder incentivos de natureza tributária para empresas privadas que queiram contribuir com essas mães de alguma forma, né, independente do número de colaboradoras, disponibilizando espaços para elas deixarem os seus filhos. Então, o executivo ele começa a movimentar aí em cima, né, da lei que foi elaborada pelo legislativo. E ele pode também criar, né, naturalmente, outros programas, outros projetos e outras ações. E aí a gente vai, né, para a quarta etapa do ciclo das políticas públicas, que é a avaliação. Né? A avaliação é o uso de instrumentos para medir se o Estado está alcançando adequadamente esses objetivos. Então, vamos supor que após um tempo de implementação, né, dessas creches, aí os órgãos oficiais, né, por exemplo, o IBGE, ele aponta que houve um aumento no número de mulheres inseridas formalmente no mercado de trabalho naquela região. Só estou dando um exemplo, pessoal. Então, você usa aí indicativos para ver se aquela política pública foi ou se ela não foi bem sucedida, se ela alcançou ou não a proposta dela. Então, é a fase de avaliação, né, no ciclo das políticas públicas, ok? E aí,
basicamente, essas são as informações mais importantes para você, a pessoa que leiga, né, que não tem conhecimento prévio, começar a entender as políticas públicas. Eu priorizei aqui uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, que permita que qualquer pessoa, desde um estudante, né, da educação básica, até uma pessoa que às vezes está começando a graduação, tomou contato com este tema e ainda não tinha nenhum conhecimento. Se essa videoaula te ajudou, deixa um like, faça a sua inscrição e comenta aqui embaixo. Até mais!